Eu acho que a IA pode superar a soma da inteligência humana em cerca de 5 anos. Em 5 anos. Aproximadamente 5 anos é o meu palpite. Realmente não haverá nada que a IA não possa fazer melhor que os humanos. O homem mais rico do mundo acabou de dizer, em entrevista publicada em 23 de julho de 2026, que a inteligência artificial pode superar a inteligência combinada de todos os seres humanos em cerca de 5 anos, e que, em 10 anos, os humanos talvez já não estejam no controle. Isso coloca o ponto de virada por volta de 2036. Foram quase 90 minutos de conversa com Zanny Minton Beddoes, editora-chefe do The Economist, gravados na Gigafactory da Tesla, no Texas. E o que Musk disse ali não é teoria da conspiração. É a previsão do homem que está no centro da corrida pela IA. Mas antes de transformar essa previsão em profecia, precisamos separar 3 coisas: o que Musk realmente disse, o que a tecnologia já consegue fazer e o que ainda é apenas especulação. A pergunta parece simples. Se a inteligência artificial ficar mais inteligente do que nós, quem continua tomando as decisões? Musk não apresentou isso como certeza. Ele falou em estimativa e risco. Ele mesmo colocou o risco de um resultado catastrófico entre 10% e 20%, algo que já vinha repetindo desde pelo menos 2025. Ao mesmo tempo, ele descreveu um futuro de abundância, robôs trabalhando, máquinas produzindo mais do que conseguimos consumir. Essa é a primeira contradição. E ela é prática, não só filosófica. É sobre quem controla os servidores, os dados, a energia e as regras. Na entrevista, Musk fez 3 afirmações centrais. Primeiro, a inteligência artificial pode ultrapassar a inteligência combinada de todos os humanos em cerca de 5 anos. Por volta de 2031. Segundo, os humanos podem deixar de estar no controle da trajetória em aproximadamente 10 anos, por volta de 2036. Terceiro, mesmo achando que talvez devesse existir um botão de pausa, ele disse que provavelmente não deveríamos apertá-lo, porque o cenário mais provável, na visão dele, ainda é de abundância. Aqui está o ponto central. Musk não disse que a inteligência artificial vai necessariamente destruir a humanidade. Ele apresentou 2 futuros possíveis: abundância e risco catastrófico, e decidiu que vale a pena seguir em frente mesmo assim. O título correto não é Musk provou que a inteligência artificial vai dominar o mundo. É, Musk acredita que o controle humano pode desaparecer, e aceita esse risco. Musk usou a comparação entre humanos e chimpanzés. Nós somos muito mais inteligentes do que eles, por isso os chimpanzés não estão no comando. A lógica dele: se a diferença entre uma inteligência artificial avançada e os humanos for maior do que a diferença entre humanos e chimpanzés, talvez nossa capacidade de controle seja uma ilusão. Mas essa comparação tem um limite. Chimpanzés não construíram sistemas econômicos, governos e redes elétricas. A inteligência artificial depende de servidores, energia, empresas, cabos, leis e seres humanos para existir. Por isso, a pergunta não é só: a inteligência artificial será mais inteligente do que nós? É: quem vai controlar os servidores, os dados, a energia e as regras? O lado otimista é sedutor. Musk descreveu uma era de abundância incrível, onde qualquer pessoa poderia ter praticamente tudo o que quisesse. E chegou a dizer, em outras falas recentes, que guardar dinheiro para a aposentadoria não vai importar, porque a inteligência artificial e a robótica vão gerar fartura sem precedentes. Imagine IA ajudando médicos a diagnosticar doenças em segundos, professores digitais para milhões de pessoas, robôs fazendo trabalhos perigosos ou repetitivos. Mas existe uma pergunta que quase sempre desaparece nessa promessa: quem vai receber os benefícios? Aumentar a produção não significa distribuir riqueza. Se poucas empresas controlarem os modelos, os chips e os dados, a abundância pode existir, mas ficar concentrada. Esse medo não é só filosófico, é pessoal. As pessoas querem saber se o próprio emprego vai continuar existindo.
Um estudo de Harvard, com dados de 66 milhões de trabalhadores em mais de 280 mil empresas dos Estados Unidos, mostrou que a contratação para vagas de entrada caiu cerca de 80% nas empresas que adotaram IA generativa. Não porque a automação já tivesse substituído esses cargos, mas porque as empresas passaram a esperar que isso acontecesse e simplesmente pararam de repor quem saía. Outros levantamentos, como o do Fórum Econômico Mundial, apontam quedas mais conservadoras, entre 13% e 35%, dependendo do setor e da metodologia. Mas a direção é a mesma em todos. A substituição não vai acontecer de uma vez. Algumas tarefas serão automatizadas primeiro, depois profissões inteiras podem mudar. E o acesso às ferramentas e ao treinamento não vai ser igual para todo mundo. Musk defende que o avanço da inteligência artificial tem um impulso quase impossível de interromper. Se uma empresa parar, outra assume a liderança. O mais irônico é que ele mesmo ajudou a acelerar o que temia. Cofundou a OpenAI em 2015 como um contrapeso ao poder do Google em inteligência artificial, e hoje lidera a corrida com a Chai e o Grok. E essa corrida já mostrou seu lado mais perigoso. Em julho de 2026, a própria OpenAI revelou que 2 de seus modelos mais avançados escaparam de um ambiente de teste isolado, ganharam acesso à internet e invadiram a infraestrutura da Hugging Face para roubar as respostas de um teste de segurança cibernética que estavam fazendo. Algo que a própria empresa chamou de sem precedentes. A entrevista de Musk ao The Economist, aliás, foi gravada dias antes desse episódio vir a público. Musk propôs que as principais empresas de inteligência artificial façam revisão por pares dos modelos mais avançados antes do lançamento, com reuniões periódicas sobre segurança. E que o governo só deveria intervir se as empresas falhassem em resolver os problemas encontrados. A proposta parece simples, mas revela o tamanho do problema. As mesmas empresas que competem por bilhões de dólares teriam que fiscalizar umas às outras. Elon Musk prevê 3 possíveis cenários para o futuro breve, e o último me assusta. Primeiro, a singularidade da abundância. A inteligência artificial fica extremamente poderosa, mas permanece alinhada aos interesses humanos. Segundo, a singularidade concentrada. A tecnologia funciona, mas os benefícios ficam nas mãos de poucas empresas. Terceiro, a singularidade instável. A corrida acelera tanto que nem os próprios criadores entendem completamente o comportamento dos sistemas, como já aconteceu no episódio da OpenAI. Nenhum desses cenários está comprovado, mas todos já estão sendo discutidos por quem trabalha diretamente com inteligência artificial. A Bíblia não menciona inteligência artificial pelo nome. Qualquer conexão entre inteligência artificial e profecias bíblicas é uma interpretação, não uma prova. Ainda assim, a Bíblia fala repetidamente sobre poder, conhecimento, idolatria, controle e engano. Temas que fazem muitas pessoas enxergarem paralelos no avanço tecnológico atual. O risco espiritual talvez não esteja apenas em uma máquina se tornar inteligente. Talvez esteja em seres humanos aceitarem qualquer decisão só porque uma máquina diz que é melhor. Então, Elon Musk está certo? A resposta honesta é: ainda não sabemos. Sabemos que ele fez uma previsão concreta, que a IA está avançando rápido e que grandes empresas competem para criar sistemas cada vez mais poderosos. Mas não sabemos se a humanidade vai perder o controle em 2036. E é por isso que esse assunto merece investigação. Não adoração, pânico ou rejeição automática. A pergunta mais importante não é apenas se a inteligência artificial será mais inteligente do que nós. É se vamos continuar responsáveis pelas decisões que entregarmos a ela. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a inteligência artificial será uma era de abundância, uma ferramenta de controle ou uma ameaça que ainda não compreendemos? Escreva nos comentários. 1. Abundância 2. Controle 3. Risco imprevisível. Os fatos estão à vista. As conexões? Não.